Boa noite, pessoal. Estamos aí hoje com mais um episódio do Urologia Cast. E hoje um tema a pedido de muitos pacientes para a gente falar um pouquinho sobre atualização, tratamento, manejo, como é o dia a dia de atendimento, né? Cirurgia de cálculo renal, tá? Então a ideia, nós temos várias dúvidas, né? E a ideia é tentar abranger um pouquinho de todas essas pautas e tentar fazer um bate-papo bem esclarecedor sobre esse tema tão prevalente. Tão frequente, né? Boa noite todo mundo, boa noite, Johan. Legal que a gente pegou aqui pautas também de dúvidas e questionamentos dos próprios pacientes, né? Sim. Então, o que é bem legal. Bom, o cálculo renal ou cálculo de via urinária, né? Não necessariamente o renal, ele é muito frequente, né? No dia a dia do consultório médico. Você tem essa mesma impressão? Sim, eu acho que é um atendimento, talvez seja um dos maiores causas, né, de atendimento que a gente tem no consultório. Urológico. E também no pronto-socorro. Porque é bastante comum, né? Sim. Sim, na questão do pronto-socorro, né? A cólica muito renal comum. é uma cólica causa renal muito frequente de dor abdominal. É uma dor que precisa ser manejada, dificilmente o paciente consegue usar algum analgésico ou manejar em casa, então precisa de um atendimento hospitalar ou ambulatorial, né? Um analgésico injetável, um exame de imagem. Então acaba sendo uma causa bastante frequente de procura, né? E realmente, é igual você falou, na maioria das vezes a cólica renal ela é uma dor muito forte, né? Que limita o paciente a qualquer outro tipo de atividade. Só quem né? já teve sabe e pode dizer, essa é né? a descrição, né? De quem teve cólica renal, por exemplo, não é incomum as mulheres falarem, dói mais que a dor do parto, né? A cólica renal ela é elencada de uma maneira assim, até subjetiva, como a terceira dor do homem, né? Sendo a primeira a dissecção aguda de aorta, depois a angina pectoris, depois a cólica renal. Então, realmente, é uma doença que a própria cálculo urinário, no momento em que o paciente tem uma crise, ele tem que largar a atividade dele, né? Sim. E muitas vezes com a ajuda de mais pessoas e tudo mais, né? E no consultório, Gustavo, eu vejo assim que talvez a maioria se a gente for botar talvez uma característica assim mais comum dos cálculos, acredito assim, e isso a literatura mostra também que acho que é muito mais comum nos homens, né? Muito mais comum nos Tem homens. nessa proporção de mais ou menos, né, de cada 4 pacientes, 3 são homens, um é mulher, né? Então essa proporção de 3 para 1, né? E deixa eu te fazer uma pergunta assim, qual é o tipo de paciente assim? Eu digo tipo no sentido, é um paciente mais velho, mais novo, com sobrepeso, um paciente magro? Qual é o perfil do paciente que aparece assim no consultório? Não digo com cólica renal, mas aquele paciente não, tem essa pedra, gostaria de avaliar melhor ou fazer uma cirurgia eletiva assim. Uhum. É interessante porque assim, aqui é legal a gente delimitar que nós vamos conversar mais sobre o cálculo esporádico, né? Sim. Sobre o cálculo daquele paciente, o cálculo esporádico. Porque a gente sabe que tem algumas doenças que vão predispor à ocorrência de cálculos de repetição, até genética mesmo, né? Então tem paciente que chega lá e sem exagero, né? Tem 13 cálculos em um rim, 11 no outro. Esse paciente ele tem uma alteração genética, às vezes uma carga familiar ou um hiperparatiroidismo, que vai determinar isso. Mas em relação ao cálculo de ocorrência esporádica, que é a maioria dos casos, né? Eu percebo que os pacientes são mais homens mesmo, e são pacientes é o adulto jovem e o adulto, né? O público abaixo de 15 anos é muito difícil aparecer com o cálculo, né? E também acima de 70, 80 a gente vê uma prevalência menor também, certo. né? Então é mais o paciente na idade ativa mesmo, né? Na idade produtiva. Vamos dizer, dos 20 aos 50. Dos 20 aos 60 ali, né? é que aparece mais. E mais homens. E engraçado, a obesidade é um fator de risco, né, cara? A obesidade é um fator de risco isolado. A doença metabólica, eu percebo né? isso, né? O paciente com sobrepeso, né? Sim. Eu acho que realmente, se for para botar aquela definição, né? Que come um pouquinho mais, ou às vezes que tenha um ácido úrico aumentado associado, né? Enfim, uma alimentação, um sedentarismo talvez. Sim, sedentarismo. Né? Uma alimentação rica em proteína, sódio, né? Então, paciente também que tem algum desequilíbrio em relação ao ácido úrico, né? O paciente tem gota, às vezes, tem um transtorno metabólico do ácido úrico, ele come um pouco de carne, uma coisa assim, ele faz uma
uma calculose renal, né? E a gente vê também o seguinte, que essa ocorrência, ela é mais ou menos cíclica, né? Porque o paciente às vezes chega lá e fala, apareceu esse cálculo. E às vezes ele tem esse cálculo há muito tempo. Sim. E só a mudança de posição desse cálculo levou o paciente a buscar o atendimento médico. Mas a gente sabe que se o paciente fizer uma dieta ruim, por exemplo, uma dieta desidratada, o paciente alimenta muito sódio, eu falo que a receita perfeita é o churrasco, né? O cara come bastante sódio, bastante proteína, hidrata mal com água, e aí a gente sabe que alguns meses depois ele pode ter a formação do cálculo. Então não é uma situação tão imediata, né? O paciente fez uma dieta ruim hoje, É uma coisa crônica, né? e um mês rotina, ele tem um problema. não é aquele evento, mais uma rotina. Isso. Aquela situação eventual, né? O churrasco no final Sim, de semana, de vez em quando não é esse. Com, é uma coisa mais que sustentada, vai causar, né? Então, realmente, mais a crônica. dieta ruim diariamente, aquela sobrecarga, né? de sódio, de proteína, associado sempre ali com uma baixa ingesta hídrica proporcional, né? De forma contínua, né? Crônica. E aqui vale a pena chamar a atenção assim para a questão que é muito comum assim, né? A gente tinha ali os dados que a gente sabe, né? Que até 94, 98 a prevalência, então assim, a ocorrência de cálculo na população era em torno de 6%. E agora nós estamos com 10 a 15% de prevalência. Dietético, né, cara? Então, é um embutido. Em 20 anos a gente dobrou a prevalência de número de pacientes com cálculo renal. Muito associado à dieta, isso acompanha o que a gente falou, né? A obesidade. Sedentarismo. Então, de certa forma, essa piora da qualidade de vida, do estilo de vida das pessoas. Né? As pessoas trabalham mais, comem pior, têm menos tempo para atividade física. É o fast food, é o embutido, né? O refrigerante, lanches, né? O acesso muito fácil, rápido. Então, tudo isso faz com que realmente a prevalência de cálculo aí, né? aumente bastante. E você vê muito paciente que teve cálculo ter de novo? Isso é muito comum, né? Inclusive, né, os dados mostram que metade dos pacientes, 50% dos pacientes que têm cálculo renal, que tiveram já algum cálculo renal, vão ter novamente isso em 5 anos. Tá? Então, se pensar, metade das pessoas que já tiveram vão ter de novo, por uma questão de predisposição, seja alimentar ou genética e tudo mais. E muitas vezes, quando a gente pergunta para o paciente, por exemplo, que chega no consultório com dor, ou quando a gente pergunta, avaliando um paciente no pronto-socorro, né? A gente pergunta, você já teve isso antes? Aí, com frequência o paciente fala, 10 anos atrás, 8 anos atrás, sim, eu tive já teve. Já né? experimentou a cólica. Inclusive, esse é um dado antes, importante, né? Para a gente, porque é um paciente que você tende a acompanhá-lo, né? Você orienta e fala, olha, a cada 6 meses, uma vez por ano, venha, vamos fazer um exame de rotina, um ultrassom, uma tomografia, até para avaliar se vão ter novas pedras, né? Ou se aquelas pedras pequenas que já existem vão aumentar de tamanho, crescer e eventualmente vão necessitar de algum tratamento. Então, o paciente que já tem, você tende a mantê-lo como paciente de uso crônico, vamos dizer assim, que vai ficar fazendo as rotinas ali uma vez anualmente. Algumas estratégias também para diminuir talvez a incidência, né? E uma coisa interessante é o seguinte, isso é muito comum, né? Assim, na maioria dos casos, e aí nós vamos entrar num aspecto um pouco mais técnico, assim, mas de maneira que todo mundo consiga entender, na maioria dos casos, a gente chama de cólica renal. A cólica é renal, né? Mas muitas vezes esse cálculo vai estar no ureter, né? Então, nós temos lá o rim, a unidade funcional do rim, a gente tem um tubo que comunica o rim até a bexiga, que é o ureter, um de cada lado, né? E às vezes o paciente já tem o cálculo dentro do rim e nunca sentiu nada. Então, quando esse cálculo entra no ureter e obstrui, ele vai ter a cólica, né? da dor. Então, é legal a gente citar sobre a localização do cálculo, né? Sim. E a gente não de maneira infrequente, por exemplo, acho que também deve acontecer contigo. Chega uma paciente, às vezes com um IMC um pouquinho maior, uma senhora ali de 55, 60 anos, que está com um sobrepeso leve e tem uma dor nas costas. Ela chega para avaliar com a gente e ela traz um exame de imagem, muitas vezes, né? E aí pontuando que o melhor deles é a tomografia para cálculo, né? Muito melhor que o ultrassom. Ela traz o exame mostrando um cálculo bem pequeno lá no rim, quietinho. E a gente tem que explicar para ela que esse cálculo que não obstrui não é o motivo da dor, que provavelmente é uma lombalgia. Isso que você falou é bem importante, eu acho que vale como orientação
acho que para todos os mundos que têm interesse nesse assunto. A localização e o tamanho do cálculo são de extrema relevância para a gente entender quais são os sintomas e quais os tratamentos que podem ser feitos. Né? Então, você pensa, como você falou, né? Um cálculo pequeno que vai estar lá dentro da unidade renal. Né? Quietinho lá. Quietinho, um cálculo de 2, 3, 4 milímetros, o que é muito comum muito num exame comum, assim muito comum. de rotina. Se você faz, pegar num apareceu lá apanhado, 4 milímetros, 5 milímetros, o cálculo está quietinho, sem dilatação do rim. Né? Não, esse cálculo está me incomodando, está causando dor. Mas esse cálculo não está causando uma obstrução. Né? Eu acho que, como você falou, e acho que isso é super importante, o que causa dor a dilatação, a obstrução ao fluxo da urina, do canal. Né? Que seja um cálculo grande no ou rim, pequeno, ou pequeno no canal. ureter, Isso dilata, a urina tem dificuldade em passar, isso aumenta ali a pressão dentro do rim, e isso vai causar a cólica. Isso, então a localização é interessante saber porque, dependendo, você tem um cálculo lá dentro do rim, que não está causando nenhuma obstrução, muito dificilmente isso vai ser a causa da dor. E não é incomum da gente chegar e falar para o paciente, falar, olha, esse cálculo é pequeno, vamos só observar, a gente acompanha, não tem necessidade de cirurgia aqui agora, né? Isso é bem frequente então, mesmo. Isso que você realmente falou é interessante. Acho que a topografia, a localização do cálculo é... E o paciente às vezes fica decepcionado, né? Fala, não, mas não é isso que está doendo. Fala, olha... Queria que aquilo fosse a causa para resolver, da dor, né? Ó, infelizmente, enquanto a gente estiver colocando a culpa da dor neste cálculo pequeno lá dentro do cálice renal que não obstrui, nós vamos estar errando o diagnóstico. Sim. Que a maioria das vezes a dor vai ser de origem osteomuscular, né? Uma lombalgia, postural, uma hernia de disco, tudo. Postural. Né? O paciente trabalha com peso, né? Inclusive, por coincidência, hoje, só para um exemplo ilustrar isso, eu atendi uma paciente jovem com 18 cálculos. Nossa, 11 pedra. de um lado, 7 do outro. Todos os cálculos de 3 milímetros. Todos. Nenhum vai doer. Foi a conversa que a gente teve. Olha, até poderia fazer uma cirurgia para limpar, mas até que ponto isso vale a pena, sabendo que isso não vai atrapalhar a função do rim? Sim. Porque não é um cálculo obstrutivo. E é muito improvável que isso te cause dor, ou se causar, vai ser uma dor muito pontual. Então a gente optou por um acompanhamento. A gente optou, daqui 6 meses, vamos fazer um exame para ver se essas pedras vão crescer ou se vai ter alguma alteração. Então veja, apesar da grande quantidade de cálculo, a gente consegue fazer um tratamento conservador, clínico, orientar bem a paciente e ter um resultado, às vezes, muito bom nesse acompanhamento, né? Com as orientações dietéticas que podem ser feitas. Sim. Engraçado que assim, eu falo que o corpo humano é muito sábio, né? Como o rim é um órgão fundamental, você não consegue, um problema renal agudo coloca a vida em risco, né? A cápsula renal é muito inervada. Então, essa dilatação do rim, essa obstrução ao fluxo da urina, então eu falo com o paciente muitas vezes o seguinte, imagina uma cuba, né? Uma cuba de lavar a mão. Enquanto o cálculo está solto ali na cuba, você não sente dor. Na hora que ele entra no ralo e obstrui o fluxo de urina, aí esse paciente evoluiu com cólica. Então, deixa eu fazer uma pergunta bastante comum. Vamos lá. E aquela orientação do vizinho que falou que tem que tomar 5 litros de água na cólica renal. O que você responde? É muito pior, né, cara? Na cólica renal, quanto mais você aumentar o ritmo de filtração, mais cólica você vai ter. Então, não tem jeito. A gente entendendo que realmente a unidade renal, ela dilata isso que causa dor, você toma mais água, tem mais dilatação. Filtra mais, dilata mais. Dilata mais, tem obstrução, né? Tem obstrução, então, dói mais. Né? Vamos partir do princípio que a água não empurra pedra, né? A água não empurra pedra. Água não empurra pedra. Não empurra pedra. Então e você comentou sobre o tamanho. E aí a gente tem que dividir, né? Porque é interessante a gente comentar que o rim, ele é um órgão que, se você faz uma incisão e, a grosso modo, se você parte o rim no meio, você tem um miolo do rim que é oco, certo, que é onde a urina cai e desce pelo canal até a bexiga. Onde coleta a urina. Onde coleta a urina, que é um espaço oco, né? Um espaço que tem espaço ali para esse líquido ficar. E tem a unidade funcional mesmo, que é a parte carnosa do rim, que é tipo um fígado, onde não? Onde filtra o sangue e produz a urina. Isso. Como... Nesse espaço dentro do rim, que o nome que a gente, né, tem técnico é a pelve renal e os cálices, né? Eu falo que o rim é um órgão fascinante, né? É muito legal. E quando o cálculo está lá dentro, o tamanho dele dentro do rim, a gente sabe que tem muito mais complacência, né? Certo. Um cálculo de 1 centímetro dentro do rim, 15 milímetros, espaço, né? Tem mais espaço. Pode ser que o paciente não sinta absolutamente nada, igual você disse. Se não obstruir, o paciente muitas vezes não vai sentir dor, né? Mas e no ureter? Vamos pegar a cólica renal clássica.
O paciente que nós não estamos falando de um cálculo quietinho lá dentro do rim. Certo. Ele tinha um cálculo e esse cálculo migrou Saiu em do direção rim, foi pro ureter. pro ureter. Porque ele está seguindo o fluxo, né? Literalmente, seguindo o fluxo da urina. O que é grande, o que é pequeno, como é que você trata essa... esse cálculo aqui, vamos tentar fazer tratamento clínico. Quando a gente fala no ureter, a gente tem que entender que o ureter realmente é um tubo, né? Sim. Ele tem mais ou menos a espessura do refil da caneta. Isso, da caneta Bic. Tá? Então tem mais ou menos 5, 6 milímetros de espessura. O que acontece é que o ureter ele tem uma certa elasticidade. Então ele suporta ali, eventualmente, um cálculo um pouco maior. Mas talvez a gente possa botar como divisor de água um cálculo de 7, 8 milímetros. Eu acho minha impressão também. Eu acho que, claro, conforme um paciente que está com uma dor controlada, que a gente consegue fazer uma analgesia, daria para tentar fazer um tratamento expulsivo num cálculo de 7, 8 milímetros. Eu acredito que acima disso, eu vejo que a grande maioria das vezes existe uma falha no tratamento. Na eliminação, né? Pode até tentar ter um bom controle da dor, mas aquele cálculo ele não desce. Ele não vai até a bexiga, não vai ser eliminado. Assim. Então, assim, é um cálculo assim, que tem maiores chances de até 6, 7 milímetros, né? Na mulher, um pouquinho menos. Um pouquinho menos, porque o ureter é mais delgado, né? E o homem tem um ureter que é um pouquinho mais complacente, né? Eu tenho essa impressão também. Até os estudos mostram que assim, os cálculos até 4 milímetros, acima de 80%, podem ser eliminados né, espontaneamente, né? Às vezes a gente tem que tratar, né, cálculo de 4 milímetros. E geralmente é assim. É a paciente jovem, às vezes, ou o paciente que tem um ureter mais estreito, mas a maioria a gente sabe que 3, 4 milímetros... A grande maioria das vezes é por falha do controle da dor. Falha do controle de dor. Você tem um cálculo, ele está progredindo, ele está evoluindo, às vezes está lá na bexiga, mas realmente é uma dor de difícil não tolera. controle, ou dor só com analgésico injetável. Então a gente acaba por diminuir o tempo, né, de desconforto. Né? Uma outra coisa também, assim, levando em consideração que a dor começa quando a obstrução começa, se o paciente teve a dor, por exemplo, 6 da manhã e chegou no hospital às 10 da manhã e fez a tomografia, se esse cálculo está chegando na bexiga, ele tem uma migração boa. Porque ele saiu do rim e chegou na bexiga rapidinho. A gente infere que quando ele saiu do rim, o paciente começou a sentir algum tipo de dor, desconforto. Até o tempo dele fazer a imagem, migrou bem. Sim. Agora, se o paciente... isso é interessante porque tá se lá a gente 24 entrar horas de talvez dor. só num detalhe talvez um pouco mais técnico, né? Se a gente pensar que existe o rim, um tubo e a bexiga, né? O ureter ele vai ter 3 estreitamentos naturais, anatômicos. Então, são 3 travadinhas que o cálculo dá antes de descer. O primeiro é a transição do próprio rim com o canal, que ele costuma passar, é onde vai começar a ter dor, então esse ele já passa. Mas existe ali um certo estreitamento, né? Que é a junção, a JUP, né? A junção do ureter com a pelve. Existe ali um estreitamento no cruzamento dos vasos ilíacos. Então passa uma artéria muito perto, o ureter também fica mais estreitinho. E a última obstrução, que seria na transição do canal com a bexiga. Né? Isso, na entrada da bexiga. Eu acho que realmente passando ali essa segunda transição, que é dos vasos ilíacos, depois a impressão que dá é que o cálculo vai migrando melhor. E a nossa tendência também é ser um pouco mais conservador. Opa, o cálculo está mais baixo, vamos esperar um pouquinho, tenta fazer uma analgesia. Isso, tenta medicar em casa. Agora, tem uma situação importante, eu acho que é bem importante a gente comentar isso, porque às vezes os pacientes ficam em casa esperando melhorar, porque muitas vezes ele não recebeu orientação do urologista diretamente. Certo. Ele teve a cólica, foi até um pronto atendimento, o colega medicou, clínico. Situação, raramente ele vai conversar com o urologista presencialmente, né? E ele recebe uma orientação. E aí tem 2 situações que eu acho que é muito importante os pacientes terem em mente. A primeira é se o paciente tiver febre. Certo. Então, foi diagnosticado o cálculo renal e esse paciente ou essa paciente evoluiu com febre. Isso é, na minha opinião, acho que você pensa igual, mandatório que esse paciente retorne ao hospital para desobstruir a via urinária. Porque a evolução para uma infecção urinária febril e sepse urinária, que é muito grave, é rápida, né? O que a gente falou agora é naquela situação que tem um cálculo renal, um cálculo, né, que vai causar dor, mas sem infecção. Sim, sem infecção. É diferente a situação que você tem 2 doenças juntos, né? Infecção e o cálculo. Com obstrução e uma infecção urinária. Porque você pensa, você tem uma urina limpa que está trancando e o cálculo está passando.
Na Sim. outra situação, você tem uma urina contaminada. Uma urina com Isso. bactéria. E a gente falou, né? Essa urina está represada, ela está ficando Sim, ali. ela não está descendo. Então você está ficando com uma urina represada suja. Com bactéria. Com bactéria. E isso leva à infecção. E a evolução normalmente é muito rápida. É rápida e grave, né? Então atenção com a certeza, febre aí, né? mandatório. Nos pacientes Então, tem aquele sintoma de infecção urinária, evoluiu com dor mais forte, praticamente independente do tamanho do cálculo, assim, a gente acaba fazendo algum tipo de procedimento. E outra coisa também é chamar atenção para o paciente que tem um rim único, né? Sim. O paciente que tem um rim só e tem uma cólica de rim, é uma emergência, né? Porque enquanto você tem o outro lado para trabalhar, para te ajudar, tudo bem. Mas num rim único não tem jeito, né? E uma coisa só em relação ainda a essa questão da posição do cálculo, que eu acho que é legal. Eu acho que é legal a gente discutir isso. A gente entender que a gente consegue ter mais ou menos uma ideia da posição do cálculo com a dor. Com a dor. Por exemplo, uma dor lombar. A gente sabe que talvez seja um cálculo renal, um cálculo que acabou de sair. Uhum. E se o paciente tiver uma dor na virilha, ou na bolsa escrotal, né? Mais para baixo aqui, você já sabe que o cálculo está praticamente lá embaixo. Isso. Né? Porque as inervações do rim, do ureter e da bexiga, né? A gente tem aqueles dermátomos também. Um pouco os dermátomos, né? Então o cálculo vai descendo, a dor vai migrando. Então ela começa aquela dor lombar clássica. Sim, a cólica renal clássica. É uma dor que vem aqui mais para a fossa ilíaca, na região do apêndice aqui. Sim. E depois, por último, a dor que fica lá embaixo, praticamente na virilha. Então você já, esse cálculo está mais baixo. Está mais baixo. Isso é um bom sinal. E outra coisa, bem lembrado, o cálculo, a cólica de rim pode dar dor testicular, né? Sim. E aí também dor em vulva nas mulheres, né? Por causa da inervação. E sobre a posição, o que muda? Por exemplo, o ureter tem lá seus 40 centímetros lá, entre o rim e a bexiga. Então um caminho longo. Um caminho longo, né, da via urinária que está tanto no abdômen como na pelve, né? Então, se esse cálculo está dentro do rim, a gente vai abordar ele diferente do que se ele estiver na chegadinha da bexiga, na entrada da bexiga, né? Como que a gente faz isso? Explica para nós, um cálculo que está lá em cima, lá perto do rim. Tua estratégia de tratamento vai mudar, acho que, vamos dizer, 2 fatores. Tamanho do cálculo e posição do cálculo. Concordo. Eu acho que vamos resumir dessa forma. Deixa eu começar talvez com o mais simples, daí você complementa com os cálculos mais altos. Então, para aquele paciente da cólica renal, cálculo de ureter, né? Estava trabalhando, começou com cólica. Tem um cálculo pequeno no finalzinho do canal. Pequeno considerando abaixo de 6. 7 milímetros. Né? Então, a gente indicou o tratamento. Tá. Então, realmente a gente usa um endoscópio rígido, né? Que a gente consegue ter um bom acesso, vamos dizer, até a metade, talvez a parte superior do ureter, do canal. Então, ele é rígido. É reto. Isso. Ele não é maleável, né? Então é uma haste de metal com uma câmera. Você entra na bexiga, entra no canal e tem um canal de trabalho. Passa fio, passa laser, passa uma pinça, né? Pinça para buscar. Aí você vê se quebra o cálculo em pedaços e tira os pedacinhos, ou se isso consegue só puxar, né? Uhum. Então você consegue fazer isso por esse endoscópio, né? Ureteroscópio rígido, certo? Sim. Então isso para cálculos mais baixos, até ureter médio ali. Tá? Importante a gente falar o seguinte, que a maioria das cirurgias de cálculo hoje são todas feitas por via endoscópica ou através de uma punção. Não tem mais o corte, muito né? raro, são muito situações difícil, muito né? De exceção, né? Assim. De exceção. Então, o endoscópio é interessante. Não lembro a última vez que a gente fez a gente abriu, né? Não lembro. Anos. É interessante a gente só também passar para o pessoal que é o seguinte, é o mesmo raciocínio da endoscopia. Sim. Né? Sim. Precisou ir lá no estômago, você faz uma endoscopia alta, colonoscopia e, para nós, da via urinária, a ureteroscopia. Exatamente. Se o cálculo está mais baixo, a gente consegue alcançar o cálculo com um aparelho semirrígido, né? Que é mais curto, sim, mas que você consegue trabalhar bem ali na região do ureter que está chegando na bexiga. Porque se o cálculo está vindo do rim para a bexiga e você vai entrar pela bexiga, você vai encontrar com ele na entrada da bexiga ali com facilidade. Porque os pontos estão mais ou menos alinhados, né? Você consegue manipular. O canal da uretra ali, né? Tanto no homem quanto na mulher,
o canalzinho da... Sim, eles estão mais ou menos. Então a gente consegue entrar com o passar aparelho o aparelho reto. Certo. E para cálculos acima disso? Aí é que Vamos supor, eu tenho um cálculo lá na parte de cima do canal. Acabou de entrar. Acabou de descer Cálculo do grande. rim e entrou no ureter. Ou eventualmente um cálculo que está ainda na unidade renal, ou seja, dentro do rim. Dentro do rim. A gente consegue acessar com esse aparelho Aí rígido? a gente não consegue chegar com rígido, né? É só a gente pensar. Como o ureter faz algumas curvas, né, dentro do abdômen e chega no rim, a entrada tem um ângulo, a gente não consegue, com um aparelho rígido que está fora da uretra, bascular e mexer o suficiente para ele... Então, a utilização do aparelho rígido para cálculos que a gente chama de altos, né, próximos do rim, ela é temerária, né? Porque a lesão não de respeita, ureter, a gente não respeita a anatomia, né, do paciente. E para isso a gente tem o aparelho flexível, que é, na nossa cultura aqui no Brasil, para nós aqui onde estamos, é uma rotina, mas, por exemplo, na minha residência, estava começando os aparelhos flexíveis, e eles são muito frágeis, né? Eles quebravam demais, delicado demais, mas ele tem a vantagem de ser flexível, molinho, como se fosse um fio, né, de energia assim, e ele faz curva. Certo. Então, daqui de fora você consegue manejar e ele navegar dentro do rim pela árvore renal, e aí sim você consegue fazer um tratamento com segurança, né? E assim, é uma revolução, na minha opinião, a ureteroscopia flexível. De acordo, eu acho que o tratamento ficou muito menos invasivo, né? E uma qualidade muito melhor com a utilização do aparelho flexível. E ele realmente respeita muito bem a anatomia, né? Muito bem. Então ele tem essa porçãozinha, uma ponta no final que realmente tem faz a curvinha. Faz a curva, né? E faz até 270 graus, sim, né? Então ele faz 3/4, vamos dizer. De uma né? volta, né? Então a gente consegue praticamente, né, salvo algumas situações, mas você em consegue acessar todas as todo. localidades dentro do rim, né? Então rim. a gente consegue ir atrás de cada cálculo. Assim. E o legal é comentar o seguinte, né? Que antes desse aparelho, a forma que a gente tinha de tratar esses cálculos era ou por onda de choque, que a gente, pelo menos no Brasil, a gente tem pouca efetividade com esse tratamento, ou fazendo uma punção renal. Nós fazíamos, né? A litotripsia, a LECO, tinha, né? na Nós fazíamos. Realmente fazem talvez uns 3 anos, 4 anos que nós não fazemos mais. Eu acho que por isso, acho que era a ureteroscopia é muito mais efetiva, era menos né? efetivo, os pacientes sentiam dor de forma geral, né? Porque você ficava deitado com uma almofada, com 2, 3, 4 mil bolha batidas, de água, né, batendo ali. Para não resolver. E muitas vezes era difícil de achar o cálculo. Você pega um cálculo ali de tem um cálculo menos de 1 baixa centímetro. E pequeno, é difícil você mirar, né, nele. Assim. Eu acho que a ureteroscopia flexível realmente é e a rotina, né? Gustavo, dessas cirurgias endoscópicas, vamos voltar ainda, tanto da rígida quanto da flexível. Como é que explica pra gente a rotina? O paciente chega no hospital, a gente maneja e como é que funciona depois assim Isso é bem bom, né, assim também da gente saber. E engraçado, também é uma mudança de cultura e que a gente vai percebendo a segurança do procedimento e a gente consegue fazer o tratamento hoje de maneira bem eficaz e rápida, né? Então, por exemplo, o paciente chegou com cólica renal no hospital. Excetuando aquele cálculo que é bem pequeno e está chegando na bexiga, que nós vamos orientar esse paciente para casa com medicamento, e na maioria das vezes vai resolver espontaneamente, né? Aquele paciente que é elegível para o tratamento cirúrgico, ou seja, o cálculo é muito grande, ou o cálculo está muito lá perto do rim, tem muito caminho para esse cálculo migrar e o paciente está com dor, ou o paciente realmente, a dor é incapacitante, você não consegue manter o paciente em casa com remédio por via oral, especialmente também porque a cólica renal é muito nauseante, né? O paciente tem muita náusea, ele não consegue tomar tanto remédio porque ele fica muito nauseado com a cólica. Então esse paciente que vai para a cirurgia, a gente que toda semana está lá, né, fazendo isso, é legal que a gente consegue tratar esse paciente com uma anestesia, uma sedação, né? Então não é uma anestesia de tão grande porte, uma anestesia com sedação, e a gente consegue dar alta para esse paciente o quê? 4, 5 horas no máximo. Então esse paciente ele é ambulatorial, né? Ele entra... Ele não fica internado, Ele não fica né? internado no hospital. Isso é muito bom para o paciente. Isso é muito bom para o paciente. Muito bom hoje eu mesmo, acho que assim. mais de 90%, mais de 90% dos casos são assim. Vai ficar internado o paciente que tem alguma suspeita de infecção para antibiótico, ou o paciente que tem uma função renal ruim, né? Sim.
Às vezes o rim ficou muito parado, o outro rim Então, não é tão bom. independente, salvo situações específicas, Específicas, falou, mas 90% a gente opera vai ali no operar e o começo da paciente vai para tarde, casa. à noite, no comecinho da noite, ele já vai para casa Essa é a com uma segurança bem nossa boa. rotina. E é tão frequente que, por exemplo, anteontem mesmo nós operamos 5, mais ou 5. menos, cálculos, de tamanha frequência desses pacientes no nosso dia a dia, né? E o material, por exemplo, o paciente chegou lá para ti, consultou contigo no consultório, e ele às vezes pergunta para a gente, né? Aonde que você opera? E aí eu te pergunto, material e utilização é fundamental? Faz diferença mesmo? Ou é frescura do médico? Eu acho que você chega um nível de tratamento, ou a gente tem uma certa exigência de qualidade que faz, hoje eu digo com certeza, faz muita diferença. Muito mesmo. Eu também assim, sinto isso. tá? Você Muita usar desde diferença. um aparelho imagem analógico também, boa qualidade, né? que é um aparelho onde você realmente vê o pixel, né? Vou falar em pixel, né? A gente consegue ver, parece uma colmeia, né? Ou usar um aparelho digital, onde você tem uma imagem perfeita em alta definição, né? Ou o uso, né? Até pouco, antigamente, esses aparelhos analógicos que tinham uma curvatura muito ruim, né? Então você não conseguia acessar todas as áreas do rim. Qualquer gotinha de sangue, por menor que seja, poluía a imagem, a gente parava, a gente interrompia. muito. Quantas vezes a gente parava a cirurgia? Porque a gente não enxergava mais, não tinha que esperar um dia, 2 dias, a gente voltava lá para terminar. Isso. Hoje é muito difícil, então o aparelho digital, um aparelho que tem uma deflexão, né? Ou seja, uma área de trabalho melhor. Isso, melhor. Né? Faz toda a diferença. E outra coisa, faz toda a diferença. E ter à disposição a fonte de energia correta, né, cara? Por exemplo, na minha residência a gente acabou fazendo muito cálculo baixo, cálculo perto da bexiga, com litripsia mecânica, balística, né? Que é uma onda de choque, né? Então você bota lá um aparelhinho, uma barrinha de metal e vai quebrando. Uma broca, né? Uma broca. Eu acho que o armamentário também é fundamental. Você ter a disposição, por mais que não precise, não, mas eu preciso de um bom laser, eu preciso de uma pinça adequada. Que abre e fecha na frente, uma pinça que abre e fecha do lado. Né? Uma pinça que não tem ponta, né? Então existem algumas particularidades que, abre, que dependendo a gente pede. Não, eu quero uma pinça sem ponta, né? No chip, zero chip. E isso é um negócio interessante que não passa pelo imaginário do paciente, não né? passa. Deve ser tudo parecido, né? Então a gente tem 3, 4 tipos de pinça. Nós temos fio guia à base de metal, fio guia à base de teflon, né? Nitinol, que escorrega um pouco mais. Fibra laser grossa, fibra laser fina. Então, um cálculo maior, fibra desse tamanho. Não, menorzinho assim. Fibra menor. Né? Dilatador, né? Sondas que dilatam um pouco o canal. É um canal mais estreito. O aparelho não está passando. Vamos dilatar esse canal. Vamos dilatar aqui, trabalhar então a gente aqui tem dentro. uma série. O arsenal é importante, né? E você tem isso na mão. Né? Quantas vezes na própria, às vezes em condições piores, um hospital que ainda não chegou assim no nível de equipamento, às vezes na rede pública e tudo, quantas vezes a gente interrompe, né? Você não consegue dar o passo seguinte. Por falta de. Talvez eu vou botar como única desvantagem seria realmente, às vezes, o valor agregado à cirurgia. Né? Que, realmente. Muito material descartável. Aquele paciente que às vezes não tem um plano de saúde, é uma cirurgia que tem um começo, tem um start, assim, já relativamente caro. Caro. Material descartável demais. Né? Porque é um material que você usa uma vez. Uma vez joga fora. Você não reaproveita. Então você pega assim, um fio, um duplo J, uma fibra laser, uma pinça balão, uma Dory. Uma bainha. Então você chega num valor alto bem fácil, né? Então talvez seja um inconveniente, né? Uhum. Antes de eu te fazer uma das últimas perguntas que a gente recebeu, vamos só amarrar então. Os cálculos hoje têm bom tratamento? A maioria absoluta será realizada através de endoscopia urinária. Perfeito. Passando pela uretra, independente da posição do cálculo. Cálculos maiores que 7 milímetros normalmente, né, encerrarão o desfecho num procedimento cirúrgico desse. Né? Quando a gente fala cirúrgico é endoscópico, né? Não é corte nem nada. E os cálculos menores, então cálculos de 4, 5 milímetros, normalmente vão passar. E essa cólica vai durar ali 24, 48 horas e esse paciente vai se ver livre do problema. Acrescentaria como lembrete o que você comentou, sinal de infecção, mal-estar, náusea, febre, sinal de alerta. Sinal vermelho. Abre o olho que tem algo a mais, né? Que a cólica renal normalmente não cursa com esse tipo de sintomas, né? Aí é porque já tem uma segunda ocorrência
junto, né? Independente do tamanho do Acontecendo cálculo. Independente do tamanho do cálculo, febre é desobstruir, né? E aí eu vou te perguntar do famigerado catéter duplo J, né? Essa que eu acho a pergunta é talvez a mais frequente, mais frequente de todas. De né? todas. E é engraçado, porque assim, ó, eu acho que o camarada que inventou o catéter duplo J tinha que ganhar o Nobel, porque ele salva rim demais por aí, né? Mas diga lá, ó, vou te fazer uma pergunta que eu escuto bastante. Às vezes o paciente chega no consultório, tem um cálculo, e eu pergunto para ele a história pregressa, como de rotina. Ele fala, não, doutor, eu já tive isso 10 anos atrás e tudo mais, vamos tratar. Mas deixa eu te perguntar, tem que ficar com o duplo J? Porque todo mundo tem uma memória afetiva com o duplo J, né? E aí, explica pra gente como que... Primeiro, qual é a função dele? Para entender, o duplo J, ele é uma espécie de... Pense como se fosse um canudo, certo? Então, tubinho. Ele é uma haste feita normalmente de silicone, ou um material sintético assim, né? Oco, cheio de furinho, tá? E qual é a função de um canudo? Fazer a passagem do líquido. Então, ele vai, de certa forma, né, desobstruir. Então, você tem uma obstrução, tem algo trancando o canal, você vai passar esse tubo, a urina passa por dentro e destranca o rim. Uma ponta dele fica dentro do rim, a outra ponta então, dele ele tem fica mais na ou menos bexiga, um pouquinho maior que o canal. que o ureter. Lá em cima, ele coleta lá a urina dentro do rim joga pra dentro da e vai bexiga. jogar direto para a bexiga. Ele faz o papel do ureter que Então, tá se você tem um cálculo ali, não deu para fazer esse uso do cálculo, a urina está passando. Qual é a vantagem? Não tem mais a cólica renal. Passa a cólica renal. Numa infecção, trata a infecção, drena a sujeira da infecção. Isso. E num segundo tempo, você pode fazer a cirurgia com mais tranquilidade. Então, essa é a função do duplo J. Agora sim. O duplo J, então, ele vai garantir a drenagem do rim. Vai garantir a drenagem. Tá. Então, se você tem uma obstrução, por qualquer motivo que seja, por exemplo, um estreitamento de canal ou mesmo aqui, pelo cálculo, um cálculo que você não vai abordar ele num primeiro momento por algum motivo específico, você pode simplesmente passar o catéter e trazer esse rim à função. Esse rim que estava dilatado, ele volta para a condição normal e você ganhou tempo com o paciente. Tá. E depois da cirurgia, por que a gente deixa? E essa é a pergunta do paciente. Tem que ficar com o catéter? Eu acho que, não sempre, né? Eu acho que, sim, vamos dizer que hoje a gente acaba usando na maioria das vezes. Eu acho que por uma questão, talvez, mais de segurança para o paciente e segurança nossa também, né? Porque, como você falou, ele vai, de certa forma, garantir a função do rim. Garante a drenagem do rim. E é muito comum, por mais que seja uma cirurgia extremamente simples, né? Que não deixou realmente pequenos fragmentos de cálculo, mas você tem... A cirurgia é uma manipulação, certo? Sim. Isso gera um estresse ali naquele tecido. Um inchaço, às vezes, no tecido. É igual você bate o braço e fica um pouquinho inchado. O canal, ele incha um pouco. Então, você imagina um tubo que vai ficar inchado. O que acontece? A luz do canal... A luz pode diminuir. Fecha. Então, assim, o duplo J ele vai garantir que aquele edema, aquele inchaço, que dura 2, 3, 5 dias normalmente, o catéter vai permitir que haja uma drenagem adequada naquele período. Tanto é que naquela cirurgia eletiva que tudo corre bem, eu costumo tirar o duplo J em 3, 4 dias, assim, não deixo muito mais que isso. Bem rapidinho. E são aqueles 2, 3 dias iniciais para não ter edema. No cálculo baixo, né, no cálculo mais perto da bexiga, se a gente faz a cirurgia com pouca manipulação e o que a gente chama de stone free, sai sem cálculo, aí dá para deixar sem, né? Certo. Com anti-inflamatório, assim, aí dá. E outra situação, talvez para cálculos mais altos, quando a gente quebra o cálculo lá com laser, ficam pequenos fragmentos. Sim, você deixa uma poeirinha lá. Fica uma poeirinha que precisa ser drenada. E ficam pequenos microcoágulos, ou pequenos coágulos de 1, 2, 3 milímetros. Sim. Esse corpo estranho, que seja do coágulo, pequenos fragmentos, vai precisar ser drenado. Sim. Isso talvez gere um pouco de dor. Então, eu acho que nessa situação é uma boa indicação também, que vai ajudar um pouco essa drenagem vou colocar dessa sujeira. Né? Então, você deixa ali esse resíduo 5 dias, 7 dias ali para drenar aquilo ali e depois tira com por endoscopia também, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que para o cálculo alto... Na nossa rotina, acho que a gente usa catéter em 100% das vezes, né? E uma situação, baixo, menos. Saindo completamente da questão de cálculo, até dar um exemplo de uma cirurgia que você fez por vídeo agora, uma pieloplastia, né? Uma estenose, né? Estenose, um estreitamento do canal, que é uma patologia.
né? Então a gente tirou Tira cortou aquele segmento. segmento. Aquele pedaço doente de ureter e fez uma E anastomose, fez emendou. uma costura, né? É, A gente deixou o duplo J. Por quê? Para deixar a via mais segura, um pouco mais seca mais e drenadinha. fazer com que a cicatrização daquela costura, né, siga seja um mais eficiente. moldezinho, né? Então, nessa situação específica, nós deixamos ali 3 semanas, 4 semanas. Então, fica um período maior. Então, é uma situação fora do cálculo, né? Mas fora que do também cálculo. nós usamos em todas essas cirurgias, né? E vou te contar uma então que provavelmente essa paciente ela deve estar assistindo a gente, que ela chegou lá com uma cólica renal, foi acho que uma semana, 10, 15 dias atrás, e ela foi no consultório. E eu falei, olha, vai para o hospital porque o cálculo era lá saindo do rim, um cálculo que não era muito grande, 6 milímetros, mas é uma paciente jovem, 20, 25 anos, mulher, que a gente já espera que o ureter seja mais fininho. E eu tentei subir com o aparelho e o aparelho não sobe. E aí a gente se vê numa situação que você fica até frustrado, né? Você fala, puxa, ia lá para resolver a pedra e você não consegue resolver nesse tempo. Mas nós temos o bendito duplo J, que eu consigo colocar o catéter na posição, tiro a paciente da dor, e aí esse catéter, em 7 a 10 dias, ele faz uma dilatação passiva do ureter. Ele aumenta o calibre do canal. E aí fica bom demais de trabalhar depois. Fica seguro. A gente consegue entrar com endoscópio, sem grande pressão, sem traumatizar o tecido. Isso. Faz uma cirurgia bem feita. Né? Aí na última semana agora, eu consegui, aí ela falou, dessa vez vai dar certo? Vai dar certo. Aí entrei, lá, quebramos a pedra, tal, direitinho, eu já vi ela no consultório, tá super bem, e vou tirar o catéter dela agora essa semana. Mas vê que o duplo J, ele deveria levar uma fama melhor, né? Porque ele ajuda muito, ele ajuda na drenagem. É a lembrança que fica da cirurgia, eu acho que... É o duplo J. E a sensação, e o que você mais percebe que os pacientes te queixam depois da cirurgia? Como que é o pós-operatório? Esse paciente fica bom? Fica. Eu acho que de forma geral, vamos dizer, o que eu vejo na prática, 48 horas de queixo. Eu também tenho essa impressão. Eu acho que tem 2 dias, assim, eu acho que a grande maioria, primeiro dia doeu, segundo dia já estava um pouco melhor, mas eu acho que são 48 horas de ardência no canal, de sangramento, eliminação de pequenos coágulos, de pequenos fragmentos de pedras. Eu acho que a partir do terceiro dia, acho que vira uma chave e a situação melhora muito. E uma frequência, eu acho que uma queixa muito comum é desconforto, a ardência, o sangramento e a frequência. Toda hora. De meia em meia hora, de uma em uma hora a vontade de fazer xixi. Então, minha orientação hoje é bem essa. Você vai sentir desconforto, vai te incomodar por 48 horas. Sim. Tá? E a minha orientação em relação ao retorno das atividades, eu falo, isso você que vai decidir. Se você se sentir capaz de correr, de ir para a academia, de jogar futebol, vai. Pode ir. Da minha parte, do ponto de vista cirúrgico, não tem problema. Restrição, né? Eu falo isso. Se você conseguir... Eu estou super bem, já no segundo dia, vai. Pode ir. Não tem problema. Então, a restrição eu coloco assim, você impõe sua restrição. Se você está com dor, use o bom senso e descanse, né? Mas se você se sente bem com 1, 2, 3 dias, já retorne às suas atividades. Eu vejo que é uma coisa interessante. Assim, primeiro, acho que as queixas são da instrumentação, claro. Da passagem, passou o aparelho na mucosa, tudo, né? E aquilo ali incomoda um pouco. E o duplo J, eu acho que hoje, na nossa realidade, 60% dos pacientes toleram muito bem o catéter. Duplo J, sim. 10% não vai tolerar de jeito nenhum. Que melhorou muito, né? Melhorou muito o material. Antes era um plástico material, duro, nem, o duplo J nem mexia, nem flexível era. Hoje é um silicone, muito termosensível, então ele fica mais mole no calor. Tudo. Né? Eu acho que a maioria dos pacientes tolera bem, alguns poucos menos, e eu acho que tem pouquíssimos que realmente não toleram. Não tem jeito, tem que tirar o catéter do paciente. Acontece, é verdade. Mas eu costumo falar com o paciente, especialmente homem, né? Que nós fomos abençoados por não ter cistite, né? De repetição, nem a infecção urinária, cistite clássica. E aí, às vezes, o paciente está acompanhado da esposa ou da mãe. Aí eu falo com a mãe assim, ó, o que ele vai experimentar nos 2 primeiros dias, 3, é uma cistite. É como se fosse uma cistite. Ele vai ao banheiro toda hora, vai dar vontade de ir ao banheiro, chega lá, só tem 10 ml de urina para urinar. Pouquinho não, volume vai pequeno, arder, vai sair um pouquinho de sangue. É uma cistite. Só que homem não sabe o que é cistite, né? Mas quando eu falo isso para acompanhante mulher, ela fala, pode deixar, já entendi. Eu explico. Pode deixar que eu explico, é isso mesmo. E normalmente eles melhoram muito mesmo, assim, do terceiro dia em diante, eles melhoram bastante, né?
Eu acho que hoje a cirurgia do cálculo ela é muito mais tranquila do que já foi, né? Eu acho que aqui a gente conseguiu esclarecer. Eu tinha algumas dúvidas de paciente anotadas aqui, alguns pontos principais, eu acho que eram importantes abordar. Mas eu acho que foi bem proveitoso, Gustavo. Acho que a gente deu abordou sim. pra gente abordar. A ideia era trazer né? as principais dúvidas, né, do dia a dia, de consultório. Sim, da rotina, né? Claro, acho que a gente pode fazer mais algum episódio depois, né, com outras dúvidas, né? Isso, acho que é um assunto que ele é Relevante. bastante rico, né? É e bastante relevante. Acho que ele vai Pela merecer quantidade de paciente, né? muito Tem volume. muito paciente, eu acho que é relevante por causa disso. Acho que até a gente pode fazer algumas enquetes, coletar algumas dúvidas, e aí no próximo podcast nosso a gente aproveita também. Com certeza. Para isso aí teremos assuntos interessantes, né? Para os próximos episódios que a gente já conversou. Acho que vai ser bem legal. Alguns convidados também, que vão falar até de outras áreas também, para deixar a coisa mais bem animados. rica. Bem rica. Mais animados. E é isso aí, então. Então, pessoal, obrigado pela presença, pela companhia de vocês. Espero que tenha trazido alguma informação. Acho que essa é a ideia. Né? Trazer informação, orientação sobre temas importantes. E ficamos à disposição para as dúvidas. Possíveis dúvidas. Isso. Agradecer ao pessoal pela companhia aí. Desejar aí uma boa noite a todos. E é isso aí. Estamos à disposição e contamos com a presença, a audiência, né, de vocês no próximo episódio. E assim, manda pra gente os assuntos que acham interessantes também. Possíveis da assuntos, urologia, né? Possíveis assuntos. Que a gente faz enquete, às vezes, meio do que a gente acha, né? Mas é legal saber o que o pessoal acha também, o que gostaria de saber. Então é Excelente. Então tá bom. Boa noite, então. Pessoal, boa noite. Até mais.